Bom dia a todos, estamos começando mais um Reavivados pela Sua Palavra. Se prepare, pega a sua Bíblia e vamos juntos estudar o capítulo 2 de Eclesiastes. A gente viu que Eclesiastes foi escrito por Salomão, né? E aqui ele vem trazendo alguma sabedoria que ele tirou durante a vida inteira dele, né? Eu vou ler alguns versos aqui por ser muito extenso, mas vamos começar lá pelo 1. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas também isso era vaidade, né? Então a gente vai ver aqui no decorrer desses estudos, né, desses capítulos, que Salomão estava tentando procurar aqui na terra o que valia a pena se fazer, né? E ele fala quase sempre que tudo era vaidade, né? Esse vaidade significa Havel, a palavra em hebraico, né? Havel significa, no sentido literal dele ali, névoa, sopro, também pode ser vaidade, né? Então seria uma coisa névoa, você não consegue pegar ela, pode até ver, né? Então ele vem fazendo essa contrastação pra gente, né, das coisas que ele vem falando e falando que isso tudo vaidade, não adianta de nada, né. Lá no 3 ele fala assim, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida, né. Então aqui ele fala que através do vinho ele queria ver o que com sabedoria, né? Aí depois entregando-se à loucura, o que a gente conseguiria fazer aqui nesses poucos anos de vida, né? E a gente sabe que como a Bíblia, ela não aprova a bebidas alcoólicas, né? E se a gente ler um pouquinho mais pra frente, até na Bíblia fala que os reis não se dessem ao vinho, né? Para não perderem a sanidade deles ali e tomarem decisões erradas, né? E pra gente é a mesma coisa, né? Continuando aqui no 4, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, né? Então aqui no decorrer dos versos ele vai falando tudo que ele fez na vida dele. Salomão foi um rei mais rico que teve ali na época de Jerusalém, né? Teve muitas posses devido à sua sabedoria e saber lidar com as coisas, né? Então tudo que ele queria ele fez, né? Aqui no 8 ele traz aqui uma reflexão, né? Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, né? Aqui a gente como sabe, né? Salomão teve 70 esposas e 300 concubinas, né? Essa foi a grande desgraça da vida de Salomão, né? Que através de mulheres que não eram cristãs, que eram de outros reinos, trouxeram coisas ímpias para ali, né? E ele acabou se pervertendo ali depois, né? Então ele trouxe ali bastante ouro, conseguiu tudo o que ele queria, mas ele viu que isso também era vaidade, né? E se a gente vê, isso tá com uma violação com Deuteronômio 17:17, né? Que fala ali de alguns, Moisés fala das ordenanças dos reis, né? Que eles não tivessem muitas mulheres, né? A Bíblia sempre preza você ter uma única mulher, né? E também você não ter muitas posses ali, os reis, né? Para eles não se ensoberbecer, né? Não, o seu coração não ficar grandioso, né? Pelo aquele ouro, aquelas coisas ali, né? E esquecer de Deus, né? E lá no 11 ele já fala, considerei todas as obras que fizeste as minhas mãos, contudo também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então depois disso tudo que ele fez, né? Bebidas, mulheres, muito dinheiro, todas as posses que ele teve, tudo que ele construiu, ele falou que se fadigou também com isso, né? E ele viu que no final nada valia a pena. Era tudo vaidade e correr atrás do vento, né? Não adiantou de nada, né? Agora ele passa aqui do 12 ao 17 falando sobre a vaidade e a sabedoria. Aqui ele vem falando sobre a sabedoria, a pessoa sábia, a pessoa louca e uma pessoa estúpida aqui, né? Então ele vem falando aqui no verso 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, que uma pessoa estúpida, né? Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas, né? Então a gente pode tirar de lição aqui que uma pessoa sábia, né, consegue durante a sua vida não tomar alguns caminhos errados que uma pessoa ignorante que não segue os caminhos de Deus ou que não tem conhecimento falha, né? Então a sabedoria vale a pena aqui nessa parte da vida, né? Mas olha o que ele fala mais pra frente, né? Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim.
pois busquei a mim a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. O 16. Pois tanto o sábio como o estudo, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte o estudo. Então depois do que ele vem falando aqui, que toda a sabedoria que ele teve, tudo isso que ele aprendeu, e uma pessoa ignorante, no final, na morte, não adianta de nada, né? A sabedoria não adianta de nada em comparação com a morte, né? E tudo que acontece com uma pessoa, acontece com a outra. Na realidade, ali junto com a morte, né? Não adianta de nada o que a gente fez aqui, né? Toda a sabedoria que eu tenho, todo mundo vai morrer e todo mundo vai pro pó da terra, né? Depois aqui ele vem falando nos últimos, dos 18 ao 26, sobre a vaidade do trabalho, né? Ele fala assim: também aborreci do meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Então ele falou aqui de todo o trabalho que ele teve, das riquezas que tinha, né? No final de contas, quando ele morresse, ia para outra pessoa que nem teria feito nada para merecer aquilo, né? Ia passar para outra pessoa. Aqui no 24 vai falando assim: nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze, o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode se alegrar-se? Então, beber, desfrutar da vida, ser feliz aqui, são coisas boas, coisas que podemos fazer, mas isso tudo sempre seguindo os caminhos de Deus, sempre com a bênção de Deus, fazendo aquilo que Ele pediu, né? Porque se a gente fazer tudo isso sem os caminhos de Deus, sem a bênção de Deus, isso não vale de nada, né? E ele termina no 26 falando assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amontoe, a fim de que dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento, né? Então a gente vem falando aqui que Deus abençoa o trabalho daqueles que seguem os seus caminhos, né? E isso é direcionado por Deus. Mas aquele pecador, aquele que não segue os caminhos de Deus, né? Isso é o quê? É vaidade, né? Amontoar tantas riquezas, né? Isso no final não vale de nada, né? E para terminar, eu queria falar com vocês uma comparação com 1 Coríntios 15, 58, que fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então que você tire esses versos para refletir, né? E aprender que não adianta nada a gente ter muito dinheiro, muitas posses, muita felicidade, aproveitar tudo nessa vida, se isso não estiver totalmente ligado aos caminhos de Deus. Que sem Deus, isso tudo é vaidade. Vamos orar? Querido Pai que estás nos altos céus, muito obrigado por esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. Abençoe todos que estão escutando essa reflexão, que o Senhor possa nos dar sabedoria para seguirmos os teus caminhos, Pai. Afaste o inimigo para longe de nós, é o que eu lhe peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia a todos e até o próximo Reavivados pela sua palavra.